Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Luísa, sou consultora técnica da Secretaria Executiva da Conitec e vou ministrar a aula Consulta Pública de Protocolos Clínicos no âmbito do Ministério da Saúde. Declaro que não tenho conflito de interesse com os temas que serão apresentados aqui. Nossa aula está dividida começando por uma breve introdução. Vamos conversar sobre as consultas públicas e, mais especificamente, sobre as consultas públicas de protocolos e diretrizes. Desde a constituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, em seus princípios e diretrizes norteadores, a participação comunitária, a participação social já estava prevista. Então, a população pode e deve atuar tanto na definição das políticas quanto na fiscalização do que está sendo executado. Exemplos de espaços de participação comunitária no SUS são os conselhos e as conferências de saúde. A participação social, então, ela é inerente à própria organização do SUS e fomenta a promoção da transparência de todo o processo e comunicação dos seus resultados, o que dá legitimidade e credibilidade a ele, principalmente na tomada de decisões. As consultas públicas, elas são um mecanismo de participação social. Elas são consideradas um instrumento polivalente da transparência administrativa que obedecem a princípios da publicidade, motivação e participação popular na administração pública e têm base constitucional. As que ocorrem de forma online, elas complementam os outros formatos de participação já implementados pelo SUS, como os conselhos e as conferências de saúde. É importante dizer aqui que as consultas públicas, elas não são um espaço de votação, então elas não apresentam um caráter deliberativo. A participação, ela ocorre no formato de opiniões e sugestões, então são as experiências dos participantes, opiniões dos participantes, que vão servir como um referencial nas decisões governamentais. Desde a institucionalização da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, no seu decreto de número 7.646, existe o artigo 19 que diz que todo tema que passa pela Conitec deve ser submetido à consulta pública. Seu prazo de abertura é de 20 dias. Mas esse prazo ele pode ser reduzido em casos de urgência, ficando abertas por apenas 10 dias. As contribuições recebidas nas consultas públicas, elas são organizadas pela Secretaria Executiva da Conitec e encaminhadas para análise. O plenário da Conitec vai avaliar essa análise e aí então emitir sua recomendação final sobre o tema. As consultas públicas de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, elas ocorrem após a apreciação inicial do tema pela Conitec. Como vocês já viram na segunda aula da primeira semana do curso, esse é o fluxo de elaboração e atualização de PCDT. Passando pelo recebimento da demanda, as reuniões de escopo, as sínteses de evidência, a reunião de recomendação, a avaliação de tecnologia pela Conitec, aí então a elaboração do PCDT, tem a subcomissão e o tema é apreciado pela primeira vez nas reuniões da Conitec. Todo tema ele passa 2 vezes pela reunião da Conitec. Na reunião de apreciação inicial, vai para a consulta pública e as contribuições recebidas na consulta pública são apresentadas em uma outra reunião da Conitec, a reunião de apreciação final.
As consultas públicas de protocolos e diretrizes abertas pela Conitec, elas podem ser para protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, para diretrizes diagnósticas e terapêuticas, para protocolos de uso, para diretrizes nacionais, diretrizes brasileiras. A sociedade ela pode emitir suas sugestões e comentários sobre o texto do protocolo ou da diretriz, bem como sobre a recomendação inicial emitida pela Conitec. Essas contribuições elas são inseridas em formulários eletrônicos que são disponibilizados no site da Conitec e, como já falado anteriormente, elas ficam disponíveis por 20 dias e o prazo pode ser reduzido para 10 dias em temas que são considerados de urgência. O site da Conitec é conitec.gov.br e tem 2 seções, 2 links onde o público pode acessar as consultas públicas. Então, na parte inferior esquerda, nós temos a parte de participação social, que tem o link para as consultas públicas, e temos também a própria seção de consultas públicas do lado direito. Nessa seção do site, o público vai encontrar o período de abertura da consulta pública, o tema, quem foi o demandante, a publicação da consulta pública no Diário Oficial da União e a proposta do texto do protocolo ou da diretriz. Também é nessa seção que vai estar o formulário de contribuição. Atualmente, todas as consultas públicas realizadas pelo Ministério da Saúde estão unificadas na plataforma Mais Brasil. Para participação, o público deve se cadastrar no gov.br. A recomendação preliminar da Conitec, ela é também disponibilizada aqui nesse formulário. Essa imagem é o início do formulário de contribuição. Essa consulta pública estava aberta no momento de gravação dessa aula. Então, descendo aquela página, o participante já vai encontrar o formulário, com questões como a pessoa deseja contribuir, então, por exemplo, como paciente, familiar, amigo ou cuidador de paciente, profissional de saúde, interessado no tema, empresa ou empresa fabricante da tecnologia avaliada. Caso a pessoa esteja contribuindo como pessoa jurídica, deve informar o CNPJ e a razão social. Também são perguntados o sexo biológico, autodeclaração de cor ou etnia, como ficou sabendo da consulta pública e o que achou desta proposta apresentada pela Conitec. Essa pergunta ela é para ser respondida numa caixinha em aberto, né? Então, o participante ele pode falar sobre a condição de saúde, sobre a história natural da doença. Se for um profissional de saúde, pode falar sobre a sua prática clínica, sobre a administração ou uso da tecnologia que está no documento, né? O participante ele também pode alterar ou incluir alguma informação ao texto do protocolo, pode comentar sobre algum outro aspecto, pode também anexar algum documento. E se anexar, é perguntado se pode ser disponibilizado para análise de terceiros. Por que é perguntado isso, né? Porque todas as contribuições, elas são analisadas individualmente. Então, se são enviados documentos, esses documentos também são analisados. E também é perguntado se o documento em anexo contém dados pessoais, como, por exemplo, resultados de exames médicos.
Após encerrada a consulta pública, todo o compilado das contribuições são enviados para os técnicos, que podem ser técnicos da própria coordenação de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, ou também técnicos do grupo elaborador, do PCDT. Então, todas as contribuições, como eu disse anteriormente, elas são analisadas individualmente. Elas são disponibilizadas no site da Conitec também, só que sem a identificação dos contribuintes, dos participantes. E no relatório final dos protocolos, elas são apresentadas, são analisadas. E são dadas também algumas respostas às sugestões colocadas nas contribuições, né? As consultas públicas na Conitec, elas estão tendo um expressivo aumento desde o seu começo, né? Então a gente vê que em 2012 foram abertas 36 consultas públicas, já em 2021, 118. É um aumento bem expressivo, né? E as consultas públicas, elas são abertas para protocolos e diretrizes, mas também para as tecnologias em saúde, que são avaliadas para incorporação, exclusão ou alteração no SUS. Essas tecnologias em saúde podem ser procedimentos, produtos ou medicamentos. A gente percebe que a maior parte das consultas públicas abertas, elas são sobre medicamentos, sobre a incorporação de medicamentos. Então, a gente vê aqui no gráfico, são as barras de cor azul. Mas a gente percebe que as consultas públicas de protocolos e diretrizes, elas estão numa crescente também. Então, em 2014, a gente teve uma consulta pública de protocolos e diretrizes. Em 2017, existe um aumento muito expressivo, né? Vai para 34. E no ano passado, 2021, a gente teve 32 consultas públicas de protocolos e diretrizes. No momento de gravação dessa aula, a gente já teve 19 consultas públicas abertas no ano de 2022 e 5 eram de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. E a gente percebe que não só o número de consultas públicas abertas vem aumentando, mas também o número de contribuições recebidas. Nós temos aqui uma divisão entre os formulários técnico-científico e de opinião e experiência. Essa divisão ela é feita somente entre os formulários para incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias em saúde. Os formulários de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são contabilizados nesses formulários, nessa coluna dos formulários técnicos. A gente vê então, percebe um aumento muito significativo, né, das contribuições recebidas. Desde 2012, a Conitec abriu 615 consultas públicas e recebeu 359.573 contribuições, e todas são lidas e analisadas individualmente. Então, esse é um espaço de participação social que traz elementos importantes para a avaliação das tecnologias em saúde e também para a avaliação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Preciso falar essa informação, o número de 2022 ainda está baixo, mas porque só tivemos 19 consultas públicas abertas até o momento.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.